como a igreja deve participar da reconstrução do ser humano que abraçou a ideologia queer? Eu vou tentar responder essa pergunta então nesse ponto 5. A igreja e a reconstrução do gênero masculino e feminino. E eu confesso que não é fácil respondermos a pergunta, né? Como a igreja deve participar da reconstrução do ser humano que abraçou a ideologia queer? Eu creio que, primeiramente, eu preciso fazer aqui duas considerações sobre a realidade da igreja na relação com os adeptos da teologia queer, com este grupo que se enquadra no LGBTQIA+. E estas duas considerações, eu estou aqui colocando de uma forma muito particular. É minha maneira de ver. Talvez você possa não concordar. Bom, a primeira consideração. Eu, Cornélio, eu acredito que muitos crentes estão escondidos no armário. Eu acredito que dentro das igrejas, muitos crentes estão escondidos no armário. Alguns verdadeiramente convertidos a Jesus. Outros não. Estão escondidos porque eles têm medo do julgamento dos irmãos. Uma coisa é alguém chegar e falar assim: irmão, eu quero confessar para você, eu pequei, eu acabei falando mal de você. E a gente meio que... Uma coisa é alguém chegar para você e dizer: irmão, eu quero te confessar meu pecado. Eu gosto de pessoas do mesmo sexo que o meu. A igreja parece que já... Essas pessoas sabem, ó. Elas entram na igreja, elas logo percebem. Então, muitas vezes elas já até creem, mas elas não conseguem achar alguém, ou achar com quem elas possam dividir este fardo, essa luta dela, e ela vai carregando este fardo sozinha. Porque tem medo lá no fundo até de ser excluída, né? Se ela falar, porque assim, pronto, vamos fazer uma assembleia excluir e tal. Como? Né? E trava uma luta gigantesca, sozinhos, sem apoio de ninguém. Eu fico imaginando, se há entre nós, e você sabe que se nem chegasse aqui e falasse assim: irmão, eu quero confessar que um homem, né, falando isso, eu gosto de homens. O cara é capaz até de nunca mais querer ficar perto dele. Vai que ele se apaixona por mim. Ou a mulher. Não é fácil para essas pessoas. E este medo é algo que nós, igreja, construímos ao longo da história. E que agora nós precisamos ajudá-los. E para nós ajudar, nós precisamos desconstruir isso. Nós precisamos retirar esse medo. Nós precisamos ajudar eles a vencerem agora isso. Encontrar em nós atitudes que os façam sentir-se seguros e amados na igreja, para poderem abrir os corações e poder junto caminhar na fé. A segunda consideração que eu quero fazer, eu acredito também que é fato que existem já nas igrejas, e nós temos, acho que, ouvido isso, muitos crentes assumidos já, né? Já saíram do armário, assumidos homossexuais, lutando, né, contra o desejo homoafetivo, o desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Da mesma forma, como eu disse, eles travam uma luta terrível, embora alguns desses já se expuseram, se colocaram diante da igreja, mas eles travam uma luta terrível. Primeiro, pela dificuldade, como eu disse, que a igreja tem de aceitá-los. Em segundo, porque é colocado sobre eles uma pressão que eu acredito muito forte por parte da própria igreja. E eu não estou querendo diminuir o pecado, mas o que eu quero dizer para vocês, eu espero que vocês consigam me entender, é que às vezes a gente coloca uma pressão tão forte sobre eles, que
eles não conseguem lidar com esta angústia, e aí ou eles abandonam a igreja, a fé, ou eles vão para uma igreja inclusiva, onde vão dizer para ele, não, Jesus te recebe assim, vem na paz e tal. Essa pressão a gente coloca, e eu estou dizendo isso, no meu modo de ver, muito diferente, por exemplo, do que nós fazemos, por exemplo, com o fofoqueiro. O fofoqueiro destrói uma igreja, cria divisões, e está escrito na Bíblia que não vai entrar no reino de Deus. Também está escrito na Bíblia que não vai entrar no reino de Deus o idólatra. Está escrito na Bíblia que o mentiroso não vai entrar. Está escrito lá que o glutão, o beberrão, está escrito que o avarento. Mas esses pecados, assim, parece que a gente meio que alisa, né? Está de boa. Pode chegar, e a gente... Mas agora quando a gente entra nessa área sexual, aí a gente coloca um peso enorme, né, sobre essas pessoas. Vocês não vão entrar no reino de Deus, vocês não vão entrar no reino de Deus, o inferno já está queimando você. Aí o fofoqueiro, você fala, nossa, glória a Jesus, estamos juntos, maravilhoso. O avarento, todos esses não entrarão também, está escrito lá. Mas a gente trabalha de forma diferente, né, com cada um deles. A gente tem tolerância para alguns tipos de pecado, e para outros a gente não tem. É igual eu falei, porque parece até que a gente tem medo do bichinho pegar em nós, né? Vai que eu também começo a gostar dele, né? E meio que a gente acaba se distanciando e não salvando vidas. Então acho que isso é um defeito nosso de igreja, que a gente precisa cuidar, porque essas pessoas precisam sim ser amadas. Precisam ser amadas, tratadas como ser humanos, como outros, que precisam entender sim, que Jesus as ama e quer transformar a vida delas. Então, assim como os crentes que estão no armário e que precisam, né, de atitudes que os façam se sentir seguros e amados na igreja para se expor, da mesma forma, aqueles que já se expuseram, eles precisam também ser amados, eles precisam sentir que a igreja os acolhe e que vai ajudá-los nessa batalha deles. E eu não estou falando de aceitar o pecado. Da mesma forma que não temos que aceitar a avareza. Da mesma forma que nós não temos que aceitar o fofoqueiro. Da mesma forma que todo o resto de pecado é pecado. Nós não temos que aceitar o pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa história, das nossas vidas. Mas nós precisamos ajudar os pecadores a caminhar para uma vida nova e de santidade, e não empurrá-los cada vez mais para o abismo. Talvez quando nós empurramos um pecador para o abismo, nós não percebemos que quem está caindo no abismo somos nós mesmos. Com a nossa falta de amor,